Pessoal, eu sou Idisnei Medeiros da Silva, eu sou professor de teatro, tenho licenciatura em teatro aqui pela UFRN, fiz mestrado em artes cênicas aqui na UFRN e atualmente eu estou fazendo doutorado em educação aqui também na UFRN. Bom, eu estou aqui hoje para falar sobre o PIBI de Teatro, um projeto que é desenvolvido aqui na UFRN, no Departamento de Artes, mais precisamente no Cenotec, que é o Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena. Bom, o PIBID, um projeto que eu já participei inclusive, começou aqui no DEART em 2012, certo? O que é que ele faz? Basicamente é um projeto de iniciação à docência. Ele pega os alunos da licenciatura, junto com o professor da universidade e o professor de algumas escolas públicas da cidade, e coloca eles para trabalharem em conjunto. Como assim? O professor coordenador, que é supervisor na universidade, ele trabalha em parceria com algum outro professor da escola pública e esses alunos pensando atividades para a escola, diretamente para a escola. Como assim? Os bolsistas, eles auxiliam o professor nas práticas de sala de aula e nos planejamentos dessas aulas. Mais precisamente aqui no Cenotec, a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com o professor Sávio Araújo e com o professor Macários e os diferentes supervisores de diferentes escolas públicas aqui na cidade ao longo desses últimos 5 anos, que defende uma ampliação, na verdade, do currículo de teatro na escola. Como assim? A gente está no laboratório de cenografia, então a gente começou a pensar atividades que inserissem a problematização da organização do espaço da cena, dos conceitos relativos à cenografia na sala de aula, da educação básica mesmo, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, em alguns casos, como chegou a partir dessa relação entre o PIBID e alguns estágios supervisionados. A grande questão aí é pensar como isso influencia a formação desses alunos, E alunos, eu digo aí, que todo mundo passando por essa fase de educando, tanto os professores quanto os alunos da licenciatura, porque em certa medida a gente tem que pensar que é uma formação continuada do professor que já trabalha na universidade, porque ele vai ter esse contato novamente com a escola pública, com a educação básica que ele perdeu, ao longo do tempo porque estava na universidade. Então ele começa a ter esse contato novamente e a perceber como a realidade na escola está se dando nesse novo tempo. A gente tem o professor supervisor que já é formado, já tem a sua licenciatura, está na realidade de sala de aula, ele volta para a universidade, então ele tem a oportunidade de ver qual é o conhecimento que está sendo construído aqui, e nessa parceria ele constrói conhecimento com os pares aqui dentro também. E aí a grande conquista do PIBID é levar os alunos do curso de licenciatura, a partir do 2º semestre, para dentro da escola, para uma coisa que é diretamente relacionada ao futuro profissional deles. Os alunos, às vezes, não têm, por exemplo, uma ideia do que seria de fato a realidade da sala de aula a partir dos estágios supervisionados, porque é um período curto de atuação na escola. Já em se tratando do PIBID, que você tem 20 horas semanais de pesquisa, de planejamento e de atuação na escola, isso coloca eles diretamente em contato com a realidade e eles saem muito mais preparados, de fato, para lidar com essa realidade de sala de aula, pensando tanto no lado pedagógico da sala de aula, quanto a gente pensando mesmo a parte de gestão escolar, já que esse tipo de conteúdo também é problematizado e também é trabalhado na medida que a gente pensa a realidade da escola em conjunto, Gestão, professores, coordenação pedagógica, pensando num todo mesmo, inclusive partindo da ideia de que a gente deve problematizar a realidade que esses alunos vivem. Então não é um ensino de teatro que está preocupado apenas com questões estéticas, mas eu diria que é uma questão estético-política aí, no sentido de problematizar a realidade através da arte. É esse trabalho que a gente tem buscado desenvolver, inserindo inclusive questões relativas a questões do texto, do corpo e do espaço, que é o que a gente tem tentado trabalhar nas escolas o tempo todo. E digo que a gente tem tentado trabalhar porque, mesmo não sendo mais bolsista do PIBID, eu continuo como colaborador do projeto, já que as minhas pesquisas são desenvolvidas nesse âmbito. E aí pensar, por exemplo, no processo formativo desses alunos, eu não gosto de me colocar como exemplo, mas eu acho que é uma boa quando você se coloca nesse sentido, para pensar o caminho que a gente vai atingir. Então, pensar que eu já fui bolsista do PIBID, já fiz a minha graduação em teatro, depois eu consegui entrar no mestrado em que eu pesquisava as práticas do PIBID, e agora no doutorado eu revisito as práticas do PIBID teatro, por exemplo, para pensar a minha tese. Então pensar que o PIBID teatro ele é um primeiro passo aí, para que os cursos de licenciatura eles se fortaleçam enquanto uma prática docente, mas também pensando esse docente enquanto pesquisador, que vai aí se reinventando o tempo todo e continuando suas pesquisas.
E aí, uma questão política que eu me coloco agora é dizer da importância do projeto e que ele deve ser mantido. A gente tem um constante ataque às artes, principalmente nesse nosso governo dito provisório até chegarem as eleições de 2018, em que a arte é ameaçada de ser retirada da escola. Do ensino médio ela já é retirada a sua obrigatoriedade. No ensino fundamental nós ainda temos. E nós temos que lutar para que ela volte para o ensino médio e temos que lutar para que ela continue no ensino fundamental. E o PIBID é uma grande conquista nesse sentido, porque ele mostra, de fato, para a sociedade o que é que nós estamos fazendo. É um retorno, inclusive, porque a gente não se fecha dentro da universidade, né? A gente sai da universidade, abre as portas da universidade e entra, de fato, na realidade que está fora dela. Então aqui vai até um pedido mesmo para que a gente se fortaleça cada vez mais e peça não só a permanência do PIBID, que outras vezes já foi ameaçado de corte, mas pedir a permanência do ensino de arte na escola e mais precisamente o ensino de teatro e de todas as outras linguagens artísticas. Acho que é isso.